Que a paz do nosso Deus esteja convosco. Abra sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículo 4. Atos que foi escrito pelo evangelista e médico Lucas. Diz o seguinte, Atos 13, 4. Enviados, pois, pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Chegados a Salamina, anunciavam a palavra de Deus nas sinagogas judaicas. Tinham também João como auxiliar. Ou seja, aqui Paulo e os que estavam com ele foram anunciar o Evangelho, as boas novas de Cristo. Versículo 6. Havendo atravessado toda a ilha até Pafos, encontraram certo judeu mágico, falso profeta, de nome Bar-Jesus, o qual estava com o procônsul Sérgio Paulo, que era homem inteligente. Este, tendo chamado Barnabé e Saulo, diligenciava para ouvir a palavra de Deus. Então esse homem chamado Sérgio Paulo, procônsul, o que é um procônsul? É um governador de uma província romana. Então esse homem, surgiu nele o interesse de ouvir a palavra de Deus, a pregação, os ensinos, e ele chamou Paulo e Barnabé, e ele tinha diligência, ou seja, cuidado, para ouvir os ensinamentos de Deus que saía da boca de Paulo. Versículo 8. Preste bem atenção nisso. Mas opunha-se-lhes Elimas, o mágico, porque assim se interpreta o seu nome, procurando afastar da fé o procônsul. Então, aqui Satanás, o diabo, ele usa esse mágico, Elimas, para que assim ele venha afastar o procônsul da fé. Vamos entender como que o demônio, o diabo, ele trabalha no mundo espiritual. Quando Satanás, ele viu que o Sérgio Paulo, ele tinha interesse e cuidado para ouvir a palavra de Deus, ou seja, ele estava demonstrando interesse pelas coisas do Senhor. Então ele usa a vida desse mágico e ali faz alguma coisa para que assim esse homem, o Sérgio Paulo, ele não dê atenção para a palavra, e o objetivo dele era afastar o procônsul no caso da fé. E nós sabemos que justamente a fé é a ponte que nos leva a Deus. Então, trazendo esta palavra para os dias de hoje, quando Satanás, ele observa e ele vê que uma pessoa, ela se interessa para
ouvir as coisas de Deus, que aquela pessoa ela se interessa pela palavra do Senhor, então o demônio ele vai fazer de tudo para afastar aquela vida, aquela alma do quê? Da fé. Por quê? Porque ele sabe que a fé que aquela pessoa ela tem vai levar ela a quem? A Deus. E o demônio, ele não quer que o ser humano ele se aproxime de Deus. Um exemplo nós sabemos que Adão e Eva, eles foram expulsos do jardim do Éden. Eles andavam com Deus, mas foram afastados do jardim. E por que foram afastados do jardim do Éden? Porque ali Eva e o seu marido Adão, eles provaram do fruto do conhecimento e do mal, do conhecimento do bem e do mal. E de quem que partiu a ideia, a instrução para provar daquele fruto? De Satanás, do diabo. Quando o demônio ele vê que a pessoa ela não está nem aí para as coisas de Deus, ela pode estar na igreja, mas se ela não tem interesse nas coisas do Senhor, então para o demônio tanto faz ou tanto fez. Mas quando ele vê que despertou o interesse naquela pessoa e ela quer conhecer mais e mais de Deus, ela quer se aproximar do Senhor, ela quer sair das trevas e ir para a luz, é onde o demônio ele vai trabalhar e ele vai fazer de tudo para que aquela pessoa ela não se aproxime de Deus. Ele vai usar pessoas, de repente, ou situações, no caso, para que a pessoa que está interessada nas coisas de Deus, essa pessoa de uma forma ou de alguma maneira, ela se afaste da fé, ou seja, se afaste de Deus. Por esse motivo, é necessário, ainda mais, que a pessoa ela é um novo convertido, que essa pessoa não olhe nem para a esquerda, nem para a direita, mas que a cada dia mais ela tenha interesse pela palavra de Deus, que ela guarde o coração dela, guarde a fé dela, para que assim ela se aproxime de Deus, ela saia do reino das trevas e essa pessoa entre para o reino de luz. De repente, alguém pode dizer assim: ah, mas aconteceu comigo uma situação, aconteceu isso, aconteceu aquilo, e está vindo um desânimo para me deixar de ir para a igreja, deixar de servir a Deus. Então saiba que isso é o jogo do diabo, é uma armadilha de Satanás para te afastar da fé. O diabo, ele trabalha assim no mundo espiritual. O diabo é um anjo caído. E da mesma forma que ele foi caído, que ele foi expulso, assim ele quer fazer conosco. Então, por esse motivo, como disse Jesus, nós temos que vigiar e orar. Amém? Continuando a leitura, versículo 9. Todavia, Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, fixando nele os olhos, disse: ó filho do diabo, cheio de todo o engano e de toda a malícia, inimigo de toda a justiça,
não cessarás de perverter os retos caminhos do Senhor? Pois agora, eis aí está sobre ti a mão do Senhor, e ficarás cego, não vendo o sol por algum tempo. No mesmo instante, caiu sobre ele névoa e escuridade, e andando à roda, procurava quem o guiasse pela mão. Então Procônsul, vendo o que sucedera, creu maravilhado com a doutrina do Senhor. Ou seja, ele viu aquele sinal que Deus operou através da vida de Paulo, e através daquele sinal, esse homem, o Procônsul, ele creu e ficou maravilhado com a doutrina, com o ensinamento de quem? De Deus, ou seja, aquele que queria atrapalhar os planos de Deus na vida do Procônsul, no caso, esse homem aqui que se deixou ser usado pelo diabo para se opor à obra de Deus, ao trabalhar de Deus, na realidade ele acabou contribuindo para que esse homem, o Procônsul, ele cresce na Sagrada Escritura. Então, essa é a palavra de hoje. Guarda ela no seu coração, meu querido, minha querida, e não caia no jogo do diabo, não caia nas armadilhas de Satanás. Não olhe nem para a esquerda, nem para a direita, mas que o teu alvo seja o Senhor Jesus. E assim você estará firme. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. Forte abraço. Fique na paz do nosso Deus.